cultura. As associações culturais são um movimento social de fraternidade e de igualdade. Continuemos a acreditar nas associações e na sua capacidade de ser suporte imediato na construção de uma sociedade com valores, com identidade, que possa pensar acima do individualismo, que continuemos a promover as relações sociais saudáveis, a abrir espaço para a participação cívica e a criar uma identidade coletiva. E já me vou calar. Porque a magia não acontece nestas simples palavras. A magia acontece nos intervalos de silêncio que fazemos entre as frases que lemos de um livro. A magia acontece quando nos emocionamos com um livro, com arte, com cultura, nas suas diversas expressões. A magia acontece quando interagimos uns com os outros, quando bebemos café com um amigo, quando dançamos, quando abraçamos, quando nos abrimos ao debate e a diferentes ideias. A magia desta feira, em particular, em cada um de nós, acontece por estar aqui presentes. Uma última palavra de agradecimento que julgo coletivo desta associação e de uma região ao Sr. António Santos. Obrigada pelo registro da nossa identidade. Um dia os nossos filhos saberão a história porque foram pessoas como o Sr. António que ousaram registrar em papel as tradições, os costumes, que também será um dia a história deles. Este livro celebra o sentimento de pertença de uma comunidade, valorizando e formando a identidade individual e coletiva para compreender melhor a nossa própria condição humana, no mundo e na história da nossa terra. Obrigada, Sr. António, e em nome da ARCAF, obrigada também pela ajuda preciosa na organização desta feira. Era para os senhores doutores ocuparem ali. A Fontinha foi, através dos séculos, palco de muitos dramas, sem dúvida, que a vida era dura e pobre, mas também de episódios cómicos e alguns mesmo heroicos, retalhos como lhe chamaria Fernando Namora, e como nos retalhos, os tecidos, há os negros e coloridos, pequenos que não chegam para uma algibeira ou o suficiente para fazer um terno. E eu vou saltar uma paginazinha que eu escutei, depois para vos dizer-vos o seguinte: que o António Pereira dos Santos nos fala de tudo isto e de muito mais num livro que é obrigatório para quem gosta da Fontinha. E fala com propriedade por uma razão muito simples. Porque ele é da Fontinha e a Fontinha é dele. A obra que hoje nos é apresentada consiste num contributo precioso porque colmata uma das lacunas que não existia numa dessas publicações e que tem a ver com a ênfase que é dado aos elementos de construção que povoam a memória coletiva desta região, da região gadaresa, tais como a chaminé, a varanda, o azulejo
e muitos outros elementos que são aqui documentados neste capítulo. Agora, a concretização material que tem é sempre o reflexo de quem a executa. Portanto, e nessa medida é uma representação da dimensão material concreta e da dimensão imaterial, cultural, étnica, etc., de inteligência do autor dessa peça. Nessa medida é, de facto, um património imaterial que fica registado e cujo levantamento está feito em grande parte. Carlos de Oliveira, um célebre gandarês daqui da nossa freguesia, escreveu um dia sobre a Casa Gandaresa. Brevidade, coisas construídas de adolos, que duram sensivelmente o que dura uma vida humana. Pois, contrapondo-se este caráter efêmero, a obra do Sr. António Santos consiste num contributo precioso para a permanência da memória coletiva destes elementos tradicionais típicos que fazem parte do nosso imaginário e, no fundo, fazem parte da nossa identidade. Esta feira é, por isso, muito mais que uma mostra literária. É um ato de afirmação cultural, um gesto de orgulho pelas nossas raízes e um convite a todos a que todos continuemos a escrever o futuro da nossa terra com criatividade, conhecimento e partilha. Uma segunda nota que é dar os parabéns, neste momento concreto, ao António Santos, porque não só pela paixão que tem pela sua terra, mas sobretudo o contributo estimoso que dá para a preservação da nossa memória coletiva, da memória histórica, de construir, de traçar a memória não apenas da Fontinha, da freguesia, mas da própria região da Ganda. Sabemos que cada pedacinho de património faz parte de um património maior e, portanto, a própria história e a memória de um concelho, de uma região, fica mais pobre sem cada um destes bocadinhos. De facto, o trabalho notável que tem feito ao longo da vida. E, concretamente agora, com esta com a edição do livro Fontinha, Contributos Sociológicos, Históricos e Patrimoniais, volume 2, com profissões, espaço sagrado e património edificado, enquanto moldaram a comunidade e as dinâmicas da comunidade, este trabalho que ele faz com uma mestria notável, com um rigor, com um trabalho aturado de investigação, de pesquisa, e depois a forma também, a agradabilidade com que cada obra dele, não só para aqueles que são da Fontinha e de Febres e do Conselho, mas qualquer pessoa que pega na obra e começa, não resiste, de facto, ao interesse e, sobretudo, essa agradabilidade, que é também uma oportunidade de continuar por ali de forma incansável a conhecer a fundo aquilo que cada um dos livros tem trazido de grande riqueza, precisamente porque esta obra é também, à semelhança das outras, um compromisso renovado com a preservação e a promoção da nossa identidade cultural, da nossa memória coletiva, da nossa história e da cultura gandaresa. Parabéns, é aliás sobretudo uma palavra de grande gratidão e de reconhecimento por parte do município por toda esta dedicação e este trabalho incansável. Concretizar, mas que também este momento e também esta possibilidade, este futuro, eu julgo que Febres de Escrita tem em termos de continuar a marcar uma dinâmica cultural muito interessante, devemos ter brevemente mais um trabalho de grande relevância e de grande vulto para continuar a construir, a traçar a memória da região. Muito obrigado, viva a Fontinha, viva Febres, viva a região da Ganda. Muito obrigado. Hei de voltar aos teus dedos para pôr ao sol o coração, e o sol há de ser o teu olhar. Hei de ser mais claro e azul do que naquele dia, diante da nova acenar. Hei de voltar aos teus dedos para pôr ao sol o coração, e o sol há de ser o teu olhar. Ângelo Alves, Morro e Só o Vento, no inédito de 2018. Agradeço ao meu primo António Fresco pela aclarada e donairosa apresentação do meu livro, mas diga-se em abono da verdade. Eu não mereço tanto. Sou um simples gandarês que vive o chão, e desculpem-me o termo,
que me pariu, me educou, cresci e fui feliz. Aqui um louvor à saudosa memória dos meus pais, a quem tanto devo. Uma palavra para a minha querida professora, Dona Maria Edith Tavares Garrido, não a posso esquecer aqui hoje. Foi ela quem me incutiu o gosto, primeiro pela leitura e depois, por arrasto, pela escrita. Permitam-me aqui um desabafo. A Gândara não é só o concelho de Cantanhede. Tem diversos concelhos vizinhos e sublinho alguns, nem ousam responder às nossas iniciativas, voluntariosas das associações, como é a nossa. Com todos os meios hoje à disposição, é difícil entender que se não responde a um telefonema ou a um simples e-mail. Nós não pedíamos nada. É apenas uma questão de estímulo e custa aceitar. Uma coisa muito difícil de entender. Por fim, agradeço a todos os presentes que vieram até aqui partilhar este momento. Sabemos, se não todos, muitos de vós comungam connosco os mesmos gostos e se interessam por tudo o que é história e preservação da cultura gandaresa. Nunca esqueçamos, nunca se esqueçam, o gandarês recebe sem reservas. Bem-vindos sejam. Sobre o livro já muito foi dito. É o meu contributo para reforçar a história da Fontinha, comum a muitos dos lugares da nossa Gândara e ao seu povo. Realizei-o como um incentivo para os mais novos, para que mantenham as pequenas comunidades vivas. Não se deixem tolerar por estrangeirismos que nada nos dizem e que todos os dias, subrepticiamente, nos escravizam o seu belo prazer. Eu procurei investigar, estudar, identificar, registar, e o que aqui e ali fui encontrando e ouvindo da boca dos mais velhos, da sua experiência, daquilo que nos foram transmitindo, mas também da minha própria vivência, sempre no sentido de difundir a minha passagem por este lugar a que chamamos a nossa terra. Sobre o livro, já foi dito, ele divide-se em 3 capítulos: profissões, espaço do sagrado e património edificado. Como já todos devem ter percebido, há por aí uns quadros, e aqui também, e há várias peças aqui por cima, que serviram de base ao presente livro. Ele relata uma espécie de inventariação para a memória futura. Praticamente todos eles caíram em desuso, mas nem por isso deixam de ser importantes. Todos tiveram a função pela Fontinha. São tudo artigos provenientes da Fontinha. E pela mão passaram pela Fontinha e tiveram o seu uso pela mão do nosso povo. Se para alguns são peças conhecidas que já lhes passaram pelas mãos, para outros nem por isso, mas fazem parte da nossa cultura histórica e como tal devem ser recordados. Lembremo-nos que nem tudo o que é velho deixa de ter préstimo. O que consideramos velho hoje foi extremamente importante na vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e também essa a razão de estarmos hoje aqui. Este meu trabalho também é uma exaltação à sua existência, um louvor às gerações ancestrais.
cabo e outro lá cravava a pica ao melhor dos seus ouvintes, as mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta com a roupa que trazia, um gesto que podia ser de amor, sorrir, e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios nascem no mar. Mudamos muita vez de calendário, como o café mudou de freguesia. Deixámos de tributo a quem lá parou a fazer companhia, e é sempre a mesma voz, o mesmo olhar, a quem não mede os dias que vagueia, sentado lá contínuo a cravar beijinho às meninas que passeiam. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar que a terra gira ao contrário e os rios. Conseguimos cantar juntos, não? Nós conseguimos. São os loucos. Lá, Febres, quero ouvir. Nós somos poucos, portanto temos que cantar mais alto ainda. Cada um tem que cantar por 2 ou por 3.